jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre como que as coisas que a gente planejou e todo aquele roadmap que a gente desenha, imagina e estuda e pesquisa e desenvolve, levanta números e métricas, como que tudo isso vai por água abaixo numa situação como essa do Covid aqui. Para isso, eu trouxe 3 pessoas do Labs e 2 convidadas de fora. Oi, gente, eu sou a Flávia Queiroz, CEO do Super App e do Magalu. Oi, pessoal, sou o Bruno Totti, sou UX de pós-venda no Labs. Olá, eu sou o Rock, eu sou UX Writer, eu trabalho no pós-venda e na experiência digital. Oi, pessoal, eu sou a Marina, sou designer de produtos da ClickBus. Oi, pessoal, aqui é a Yasmin, eu sou PM da ClickBus. Boa, então vamos lá. Como vocês foram impactadas, e eu vou começar pelas meninas da ClickBus, porque entre nós a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Mas eu queria saber como que elas observam esse impacto aí, e como que elas sentiram essa necessidade de adaptar aí. O que vocês observam desse assunto, assim? Bom, acho que estando no setor aí de viagem e turismo, a gente sofreu um baita baque, né? Ninguém esperava fechar fronteiras e tudo, então realmente nos pegou de surpresa. Do dia pra noite, vários cancelamentos e a necessidade de parar de vender, né? Então a gente pegou um cenário bem complicado e planejamento de roadmap foi embora, né? Não tem mais, a gente teve que repensar tudo, a gente também pensando aí em redução de todos os nossos recursos, né? Como que a gente conseguiria trazer resultado, trazer uma experiência melhor pro cliente. Mas fora isso, acho que o mais interessante dessa fase é o quanto isso impulsionou a transformação digital pra gente, mesmo a gente já sendo um marketplace, né, um site, porque a gente estava com N planos aí de como a gente poderia vender créditos, como que a gente faria para evitar cancelamentos, né, evitar o reembolso e tudo mais, e a gente teve um empurrão aí, a Má até atuou mais ativamente nisso em relação aos cancelamentos, então pra gente foi positivo nesse ponto, né, de trazer inovação realmente para a metodologia que a gente estava aí fazendo business as usual. Em relação a essa questão do cancelamento, foi assim, no dia 17 de março, o Rio de Janeiro decretou, né, que os ônibus não poderiam mais entrar, e aí a gente começou a receber uma série de solicitação de cancelamento, assim, um número absurdo, muito maior do que a gente vendia, e aí a gente tinha todo esse roadmap incrível e um time muito maior, né, e aí do dia pra noite a gente teve que simplesmente pegar e desenvolver uma nova funcionalidade pra gente conseguir minimizar os impactos desses cancelamentos. E aí, do ponto de vista de design, foi um desafio bem grande, assim, porque boa parte do time também era nova, né? Eu tenho quase 4 meses que eu tô na ClickBus, então tinha isso também, né? A gente tinha um pouco contexto ainda do produto como um todo, e aí como é que a gente ia desenvolver uma nova funcionalidade. Assim, né? Em questão de 4 dias, a gente teve que colocar uma funcionalidade nova no ar. E pra você aí, Flávia, como que foi? A gente pegou tudo que a gente tinha planejado para os próximos meses e jogou fora. Com a crise, houve uma necessidade muito grande da população de comprar mercado de uma forma online, né? Categorias de mercado. Shampoo, comida, produtos de limpeza, fralda para criança. E a gente teve que voltar todos os nossos esforços para essa categoria. A gente já vendia mercado no Magalu, mas era um sortimento bem menor. E a gente tinha já no nosso planejamento, na nossa estratégia, voltar para essa experiência, como melhorar essa experiência até dentro dos nossos mundos, né? Que é um espaço específico de experiências para algumas categorias. Só que isso era bem lá pra frente, assim, era algum dia a gente focaria em mercado. E daí com a crise, a gente teve que mudar tudo, então, assim, literalmente, tudo que tava no board do time voltou pro backlog, a gente voltou todas as iniciativas, todas as histórias, e a gente teve que construir numa velocidade muito rápida o que a gente faria para incentivar mercado, assim. E tinha também até um ponto de papel social, porque em muitas cidades, o Magalu era o único que estava entregando mercado, ou então era o único que tinha um prazo ok para entregar esse tipo de produtos, porque até os supermercadistas que têm aplicativo ou já estavam online, nem eles esperavam a quantidade de pedidos e o crescimento dessa categoria, né, no e-commerce. Então foi muita correria, uma loucura, mas foi muito bom, assim, ver o quanto que a gente conseguiu crescer e também inovar em um curto espaço de tempo mostra muito sobre o nosso modelo de trabalho, sabe?
cabe nosso poder de execução também. Eu acho que quando a gente lançar esse episódio aqui, a gente já vai ter falado dos resultados do TRI. Então, quem estiver ouvindo aí vai conseguir olhar os números no nosso relatório de RI lá, o quanto que a gente cresceu, assim, nesse período, cara. E foi intenso. A gente até fez um estudo para ver justamente o lado oposto do nosso, né? A gente caiu em vendas e tudo, mas teve segmentos aí que evoluíram mais do que nunca. E a gente ficou surpresa de ver, tipo, o segmento de venda de brinquedos cresceu 600%, um pouco mais de 600%. Então, assim, teve empresas aí que nem estavam pensando direito no site e tudo, e elas tiveram que mudar do dia pra noite, porque a gente tem pais e mães em casa trabalhando e precisam de alguma coisa para distrair os filhos, né? Então, a gente pega um momento bem doido, realmente, de digitalização. Sim, logo no começo da crise, uma das primeiras coisas que a gente fez foi lançar ao mundo Você em Casa, que tinha ali categorias e produtos para ajudar as pessoas dentro da casa delas, né? Então tinha questão de escritório, essa parte das crianças, também já alguns produtos de mercado, e realmente a procura foi bem grande. E daí no segundo momento foi lançar o Mundo Mercado, que foi focar muito nessa categoria, nessa experiência que a gente ainda tá melhorando, aprendendo e iterando. Cara, agora falando um pouquinho dessa mudança de roadmap, no Magalu em específico, acho que o roadmap da empresa como um todo acabou mudando, né? Então isso vai impactar todas as divisões da empresa, inclusive as tribos e as squads lá do Labs. E então imagina no pós-venda, né? Que o nosso dia a dia já é de lidar com uma situação um pouco complicada, né? Porque as pessoas que precisam de um pós-venda nem sempre estão felizes com a experiência delas. Então a gente teve que inverter também muita coisa no nosso roadmap da tribo de pós-venda, porque como a Flávia falou do mercado, que o roadmap padrão era um dia a gente vai pôr mercado. Lá em pós-venda, por exemplo, a gente tem a página de central de atendimento que a gente tava com ela no radar, que um dia a gente vai redesenhar ela, a gente tava precisando remodelar algumas coisas. E do dia pra noite, cara, os acessos nessa página triplicaram, porque as pessoas num momento desse de incerteza, de insegurança, elas entram em contato para saber se tá normal, se ela pode comprar, se ela vai receber, né, se a cidade dela tá com a loja aberta. Então, cara, a gente começou a ser muito acionado, né, a nossa operação de atendimento. Então a gente teve também que inverter muita coisa no roadmap para redesenhar a central, né? A gente teve um agravante de que a operação de atendimento teve que ficar de home office, então a gente derrubou o atendimento via telefone, que é muito utilizado, para deixar só meios digitais. Então foi uma pandemia mesmo, inclusive no pós-venda. Como que vocês fizeram pra experimentar se a experiência que vocês vão criar ou criaram funciona ou não em casa só? Porque você não vai poder sentar com vários clientes e explorar isso aí. Qual que é o desafio que isso põe no caminho pra vocês? Cara, eu vou responder assim o que eu tenho passado com a central, tá? Que é o case que a gente tá trabalhando agora pra apagar esse incêndio. Eu tenho usado familiares. Uso a minha esposa aqui, a minha enteada, que é adulta, também compra pela internet. E falando assim como a equipe de UX como um todo também, a gente tem recrutado os nossos familiares. Outro dia a Cíntia, que é a coordenadora de experiência aqui, ela me pingou procurando assim, pessoas para responder um form de experiência que elas estavam bolando lá. Aí eu pinguei a minha mãe, né, fiz lá umas perguntas filtro para ela meio que se encaixava no perfil, e eu falei para ela: mãe, você pode responder uma pesquisa rapidinha, que você tem um minutinho? Então tá na base do improviso mesmo, mas assim, falando a real, eu acho que o profissional de UX, ele já tá bem habituado com esse lance do improviso. A gente já, para fazer teste de usabilidade, por exemplo, a gente faz muita guerrilha, né? Então a gente se vira bastante, né? O mundo ideal, assim, nem sempre existe, mas a gente tá tendo que improvisar um pouquinho mais, isso é fato. Eu tava tava no meio de um workshop lá em Franca com o pessoal de atendimento e os squads, quando a empresa proibiu as viagens, foi 10 de março. Então foi uma semana antes que a gente começou a fazer o home office. Então a gente estava num projeto longo de fazer workshops, poder entender como que era feito o atendimento com o usuário para alguns casos de uso específicos, e aí quando eu voltei, começou para tudo, e vamos falar agora de loja fechada e aberta ao mesmo tempo. Agora a loja está aberta só para retirar a loja. Então, coisa de 2 semanas, a gente teve que começar a mexer em toda a comunicação, especificamente falando dos bots, e foi uma coisa muito dinâmica, porque toda hora a gente tinha que evoluir a mensagem que a gente estava falando de acordo com as campanhas, de acordo com as dúvidas mais frequentes. Então, em
algum momento era frete grátis, em outro momento era a questão dos cuidados com colaboradores, em outro momento também a questão de como pagar carnê em loja e até a questão de quando que as lojas iam reabrir. Então foi uma experiência que mudou tudo e todos os testes que estavam programados, aí a gente começou a fazer via protótipo e também essa questão de guerrilha mesmo, assim, monta o protótipo e manda o link para algumas pessoas, assim, então foi uma experiência bem dinâmica nesse ponto. Eu achei muito legal isso que o Bruno Totti falou, da gente, como designer, a gente sempre trabalhar meio que eu não sei a palavra que você usou exatamente, mas foi algo como improviso, né? E eu acho que essa é exatamente a característica principal do designer em um momento de crise, da gente conseguir se sair de uma maneira assim, com recursos escassos, né? E o design ele ganha muita relevância exatamente nesses contextos. Mas a gente, do nosso lado, foi muito frustrante, assim, quando esse momento de pandemia ele começa, a gente estava fechando contrato com empresas para a gente fazer teste de usabilidade, então tava todo aquele, né, aquela animação, e aí muda todo o roadmap. E aí o que a gente fez, né, pra gente medir essa questão da usabilidade? A gente tem usado muito o Hotjar, que é uma ferramenta de mapeamento. Então assim que a gente lançou essa funcionalidade de cancelar, a gente já começou, tá, beleza, isso aqui a gente tá tendo poucos cliques, a gente gravava, né, então a gente gravou muitos usuários usando a funcionalidade também, e aí depois de um tempo, assim, a gente querendo desenvolver, né, tipo, essa funcionalidade que a gente lançou para algo maior, a gente pegou algumas pessoas que pediram e tal, o cancelamento, e mandou uma pesquisa, e assim, foi muito legal, porque a gente não deu nenhum cupom, nem nada de desconto, e ainda assim a gente teve um engajamento muito legal, porque a gente tem uma base de clientes muito engajada, que tem uma relação interessante com a marca, né? Às vezes a gente fica um pouco, né, receoso, será que eu mando, será que eu não mando? E aí às vezes a gente manda e o cliente realmente quer ajudar também, né? Então acho que a pandemia também trouxe isso, essa vontade das pessoas ajudarem, e aí a gente também pode se beneficiar nesse sentido de trazer soluções melhores com essa ajuda que as pessoas estão dispostas a dar. Nossa, a gente vê muito isso no Magalu, assim, até complementando um pouco essa vontade, né, do cliente de ajudar. A gente também faz algumas pesquisas e tudo mais. É super legal de ver isso, né? É um cliente que gosta muito da marca e gosta do nosso trabalho, ele tá disposto a ajudar. É muito bom ver o nosso trabalho sendo tão positivo a ponto de alguém querer contribuir com a gente. O que eu acho interessante também é que, assim como a gente, vocês também trabalham com muitos parceiros, né? No nosso caso, as Viações, e alguns de fato parceiros, tipo o CVC e tal. Então a gente depende bastante de terceiros para entregar o nosso produto final. E ver essa empatia geral do mercado com os próprios parceiros fornecedores e o cliente final tem sido muito bacana, porque todo mundo está tendo bastante visibilidade do que está acontecendo, né? E está vendo como isso está impactando N segmentos. Então, o cliente está sendo bem mais tolerante, está sendo bem mais compreensivo. E acho que quando você traça uma relação de transparência, né? Então, toda essa questão do cupom que a Má desenvolveu foi feita com bastante transparência com o cliente, com toda a preparação de CX também, para se precisasse, né, ter um suporte a mais, como que a gente poderia fazer, e vendo os problemas que vieram a acontecer, né, com isso, como que a gente consegue melhorar ao longo do tempo. Então a gente acaba estreitando mais os laços com os clientes nos momentos assim, né, que é o momento que você tem que se despir de qualquer amarra aí de não falar estratégia para o cliente, né, então acho que para nós foi muito positivo nesse aspecto. Eu acho que assim, teve alguns setores que tiveram um crescimento, né, uma procura muito maior, mas esses setores também tiveram que jogar fora o roadmap, também tiveram que priorizar outras coisas que não estavam sendo pensadas. E pra gente, por mais que tenha sido ruim do ponto de vista de vendas mesmo, a gente vê um movimento de mercado que ia demorar para acontecer no rodoviário. O rodoviário é um mercado super regulamentado, difícil de entrar, então qualquer novo entrante é super complicado. Mudança de preço, né, precificação dinâmica, tudo não acontecia, porque para você pedir para mudar um preço de uma determinada passagem, você tem que fazer um pedido com antecedência num órgão regulamentador, então é um negócio super complexo. E agora, com tudo isso, a gente vê nesse segmento um movimento de antecipação de venda. Então a gente começa a falar de final do ano, início do ano que vem, coisa que só ia acontecer quando o mercado se regulamentasse. Então, pra gente é muito rico ver que é uma evolução aí do segmento, que por mais que já seja comum no aéreo, né, que a gente já esteja acostumado de ver isso em outros, no rodoviário não
não é. Então foi um bom empurrão assim para o segmento, para a gente poder falar mais de preço de forma diferenciada, falar de elasticidade de preço, por exemplo, entender de fato onde vale a pena dar o desconto, qual é o valor, por exemplo, de uma taxa de conveniência, o que é conveniência para o cliente, né? Então a gente entrou em N estudos para entender os pontos de contato com o cliente. Eu e a Má, por exemplo, a gente desenvolveu uma jornada que a gente chamou de jornada touchless, que era justamente para entender quais são os pontos de contato humano que o cliente tem numa jornada de ônibus e como a gente poderia minimizar isso, né? Como que está no nosso alcance e como a gente também pode empurrar as viações e os parceiros para fazerem o diferente. Então, eu acho que esse é um bom momento, assim, onde o design e a visão de cliente ganha protagonismo na empresa e faz com que a gente traga soluções mais preocupadas realmente com o comportamento do consumidor, com o que a gente pode fazer para ele, né? Acho que, continuando meio que o que a Yasmin falou, que é meio que essa quebra de padrões, né? Então, essa quarentena, essa situação toda, ela também forçou a quebra de alguns padrões. Então, por exemplo, lá no pós-venda, a gente sempre teve o telefone como um canal muito forte para o atendimento, né? Tem muito cliente nosso que tem uma cultura que vem de loja, né? Ele não está assim, 100% habituado com os meios digitais, então ele liga mesmo para buscar algum tipo de auxílio. E a gente teve um período que a gente ficou sem telefone, sem atendimento telefônico. Então, foi um momento de experimentação não só para o cliente, que teve que usar os meios digitais, como para a gente também, porque a gente não tinha atendimento via chat, por exemplo. Então, a gente começou o atendimento via chat por necessidade, porque não tinha operação de atendimento para atender o telefone. Então, a gente tem aprendido muita coisa também com essa quebra de padrão forçada, sabe? E nessa parte de ter ganho e tudo mais, a gente falou que cresceu, né? Por causa da ação de mercado e do e-commerce e tudo mais, mas vale lembrar que o Magazine tem mais de 1.000 lojas e todas essas lojas fecharam, sabe? E metade da nossa receita foi pro vinagre. Então, a gente tá falando de 40 e poucos mil colaboradores, a maior parte desses colaboradores trabalha em loja, sabe? No campo, assim. Então, é complicado, assim, de verdade. A gente teve umas ações pra fazer a galera vender e tudo mais, mesmo assim. A gente até fez bastante divulgação sobre isso. A gente teve várias iniciativas relacionadas a trazer pequenos e médios varejistas para vender coisa na nossa plataforma, e a gente tá expandindo isso com muita força. Era um negócio que a gente queria fazer ao longo de um período de tempo bem maior, mas a gente intensificou muito, assim. Então a gente fez a Exame, acho que até brincou, ou alguém soltou um relatório falando que a gente fez 50 semanas em 5 semanas, e foi um negócio tipo assim mesmo, sabe? Foi bem intenso. Acho que a Luísa deu uma declaração disso, né? Eu vivo assistindo aí os vídeos dela, admiro muito aí como mulher dentro do segmento. Mas eu acho que uma coisa legal da gente ver é a proximidade até entre os nossos segmentos, né? Acho que o nosso público é muito parecido nesse aspecto. E essa questão mesmo de depender tanto de ponto físico, né? De contato humano. A gente nem pensa o quanto tem de contato humano entre nós e a entrega de um produto, né? Então, a Magalu, por mais que tenha um site muito mais maduro, né? Com muito mais tempo do que o nosso, ainda assim, dependia muito desse contato físico, de pessoas que não eram digitalizadas ou não bancarizadas e que preferiam, né, ir na loja e garantir que estão vendo o produto. Pra gente também, pessoas que não são bancarizadas não conseguiam comprar dentro do site da ClickBus, né, porque a gente não tinha muita opção para isso. Então a gente começa a realmente trazer novos usuários e novas oportunidades de venda para poder tirar o cara da rodoviária, tirar o cara desse ponto físico e proteger ele o máximo possível, né? Se colocando no lugar. Então, acho que a gente também, por exemplo, como que a gente consegue impulsionar muito as vendas pros próximos feriados e tal, mas aí batia aquela questão praticamente aí de ética, né? De tipo, será que vale a pena a gente falar tanto para as pessoas viajarem? Acho que esse é o momento para todo mundo ficar em casa. Então, a ClickBus demorou muito como marca para se posicionar nesse aspecto, porque a gente realmente estava com medo, né? E o nosso posicionamento hoje é de evitar esse contato
contato, evitar viajar, entender que o momento é de ficar em casa e lá na frente poder contar com a gente, né? Então eu acho que ambos os nossos segmentos passaram aí por um momento de, beleza, a gente entende que você quer ter esse contato próximo, mas precisamos dar um tempo. Eu acho que um ponto aí também dessa questão das lojas fecharem é que todo o resto da operação, né, todo mundo que não estava diretamente envolvido com a loja, aqui no Magalu, teve um senso de responsabilidade muito grande, de manter o faturamento da empresa, de fazer crescer, porque a gente, com o nosso trabalho, com as nossas entregas, tinha que cobrir esse faturamento da loja física, né, para que os vendedores continuassem com seus empregos e tudo mais, e que a companhia tivesse aí uma continuidade operacional. Então, também acho que a empresa, o Magalu, né, é uma empresa muito família, assim, muito gente que gosta de gente, esse é um dos nossos valores, e isso também foi um fator que sempre esteve, né, e que foi reforçado. Falar sobre esse ponto de a questão de como você direciona para a loja e tal, teve um caso interessante que, assim, quando a gente deixou de ter televendas, em algum momento, foi um pouquinho antes da gente ter o direcionamento dos vendedores por WhatsApp, né? Então foi muito bacana, porque assim, a gente tem hoje uma intenção que chama desejo de compra, e você pode mandar, dependendo de como a pessoa pede, isso num atendimento, seja através de redes sociais, ou seja através dos chatbots, você tem um direcionamento de acordo com o que a pessoa pede. Em algum momento você manda para o aplicativo, em outro momento você manda para o televendas, em outro momento você podia mandar ele para algum outro canal. E aí a gente começou a mandar boa parte desse pessoal para o WhatsApp, né, de acordo com o que a pessoa precisava. Então, se a pessoa precisava de um atendimento mais personalizado, o que a gente mandava para o televendas, por enquanto, a gente começou a mandar para o WhatsApp, porque eram perguntas muito específicas. Então, teve todo um trabalho muito bacana de mineração de conversa, de entender como que as pessoas pedem em vários canais, o que elas precisam e como que a gente direciona para o canal que é o canal mais relevante naquele momento. Assim. Então, foi um exercício bem bacana também de se fazer nesses períodos e os direcionamentos foram mudando ao longo do tempo. Assim. Então, a questão de você pensar em terminologia, em como as pessoas pedem, como você entrega, para onde você encaminha, foi um aprendizado bem grande nesse intervalo aí. Ô Bruno, queria só complementar também isso, quando você falou de ferramentas, eu lembrei agora de uma coisa, a Má também pode falar mais no detalhe, mas essa questão que a gente teve do cupom, né, para evitar o cancelamento, cupom de reembolso, a gente teve que fazer praticamente ali uma ideation real time, com meia hora no máximo, e a gente usou o FanRetro para isso, foi bem legal, é uma ferramenta que tem sido bem usada por nós lá na ClickBus, que permite que as pessoas coloquem ideias e depois votem na ideia principal, e a gente fez isso com um time inteiro de desenvolvimento, que, assim, contando nós de produto, design e desenvolvimento, dava umas, 40, 60 pessoas, e foi muito positivo, porque a gente chegou a uma conclusão juntos e muito rápido, né, do que a gente consegue fazer, o que a gente consegue entregar rápido e gerar valor para o cliente, porque tá aí, tá na eminência, tá acontecendo os cancelamentos, a gente precisa evitar perder esse dinheiro em caixa, né? Você quer complementar, Mar? Sim, eu acho que uma coisa muito legal da gente falar é disso, de como que o papel do designer, né, num momento de crise, ele se transforma também num papel muito de facilitador. Então, eu vejo que, assim, a gente como designer é o momento da gente conseguir colocar as pessoas no mesmo lugar para falar a mesma língua e conseguir levantar juntos a melhor solução, né? Porque não é fácil, não tá sendo fácil, né? Essa pandemia, tipo, a gente, né, comenta assim, tiveram coisas boas e tal, mas tá todo mundo passando por momentos, né, bastante delicados, mas, assim, isso tá servindo também para aproximar mais as pessoas e as pessoas perceberem o valor que a ideia delas tem, o valor que elas contribuírem também com produtos e negócio, como que isso pode ser muito bom, né, pro desenvolvimento. E a questão de cocriação, né, o quanto a gente fala disso na teoria e às vezes não consegue trazer tanto pro dia a dia, pra prática, né, e eu acho que toda essa questão de facilitação do designer também é conseguir puxar as principais fontes ali da empresa para trazerem insights concisos, pra gente ser bem rápido, tudo, e isso tem acontecido muito bem, né, eu e a Marina, a gente tá sempre pareando, a gente faz tudo relacionado à precificação e pagamentos na ClickBus, e a gente tem trazido cada vez mais gente de outras frentes para poder colaborar, e uma visão também de futuro aí em relação a comportamento de consumo, a insights
com base em situações passadas, em situações de crise, em situações de epidemia, disrupções em comportamento, e trazer esses insights para dentro de casa para a gente conseguir tangibilizar um pouco o que é tão incerto aí do futuro, né? Então, isso tem sido muito rico e tem sido muito ouvido também. A gente sente que a empresa está se pautando bastante por isso. O que a Marina falou aí tem, acho que também contando um pouquinho aqui do nosso dia a dia, do papel de UX, né? Eu acho que o nosso papel aqui sempre foi muito de fazer uma convergência, né, entre a empresa, a área de negócio, com os interesses de experiência e do cliente, né, do usuário que usa as nossas plataformas. Então, acho que nesse momento aí de quarentena, nessa super exceção, esse papel acaba se intensificando, né? A área de negócio acaba chegando com um senso de urgência muito focado na entrega de alguma iniciativa, de alguma task. Então, aí o designer entra nesse momento para meio que colocar os pés da galera no chão e trazer um pouquinho de discussão em cima do assunto para que a gente não dê um tiro 100% no escuro, né? Então, acho que esse papel acaba ficando mais evidente. Nossa, cara, e tem um negócio que eu vejo que é desafiador. Hoje eu trabalho mais com parte relacionada à entrega, né? E a parte relacionada à entrega, da complicação, e PO também tem isso porque vocês trabalham com priorização. É que tem um monte de gente chegando com um monte de ideia que, cara, tem, tipo, a maior parte das ideias é legal, mas você não tem 800 mãos e, assim, a gente tá com equipe, sabe, jornada reduzida, tem várias coisas que tipo, putz, você tem que escolher com dor no coração, às vezes, que você vai fazer, assim, e é tenso, sabe, de você olhar e falar, putz, cara, essa ideia é legal, mas aquela outra ali tem uma chance de dar resultado maior e putz, por mais que a sua seja legal tecnicamente e tenha provocações interessantes, pra todo mundo como profissional, né, tem umas que a gente fala, putz, cara, infelizmente vai ficar pra depois. Vocês experimentaram esse tipo de escolha aí? Nossa, muito. Teve até um outro podcast que eu participei aqui, né, sobre papel de produto no Labs e tudo mais. Eu comentei que no app a gente tem muitas escolhas e essa parte de priorização tem que ser feita muito cuidado, né? Porque a gente realmente fala não pra muita coisa. Porque, enfim, Super App é um dos pilares aí da estratégia do Magalu, tem muitas áreas que acabam tendo interface com a gente e esse momento de crise intensificou muito isso, muito. Aqui no Magazine foram criadas alguns comitês de crise, então cada um sobre um tópico diferente. Teve o comitê de mercado, comitê para os parceiros locais, o comércio local. Então foram criados vários comitês e muitos deles vêm com soluções que envolvem o app. Então achei que tem que ser muito regrado. Você foi gentil aí, porque quase todos eles envolvem o app. E assim, a gente teve que ser muito, muito regrado nisso e também escalar algumas decisões, né? Porque daí chega num nível que a decisão ela vira mais estratégica mesmo, de como que a gente quer se posicionar. E daí escala até pro CEO, enfim, pra gente entender qual vai ser a ordem, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Do nosso lado eu achei muito legal, porque foi bom pra C-Level, né, os heads e tudo também tangibilizarem um pouco de como realmente funciona o processo de uma entrega, né? Porque muitas vezes boards e etc. têm ideias incríveis, maravilhosas, mas que se a gente não tem tempo, pessoas, condição técnica de fazer aquilo, não adianta, né? Então, esse foi um bom momento pra gente se unificar cada vez mais. A gente estava pensando o roadmap bem apartado, né? A gente falava de quase que um squad ali de conversão e aquisição, um de recorrência, o outro de pricing, o outro de payments, e a gente agora teve que falar, olha, para tudo, como que eu consigo melhorar a experiência e trazer caixa, né? Fazer vender de novo aqui dentro, e até pensar em novos modelos de negócio. A ClickBuzz, ela tem 7 anos e foi, assim, o primeiro momento que ela parou para repensar mesmo, né? O que mais tem aí, o que mais eu posso fazer, o que eu consigo analisar de mercado. Então, eu achei bem positivo nesse ponto. Aproximou muito a gente do board. A gente é uma empresa bem menor, né? Não tem tanta gente assim, também não é tão hierarquizada, mas a gente tem essa questão aí dos heads e o board junto com o C-Level. Então, foi um bom momento, realmente, para trazer eles mais para o nosso contexto do dia a dia e ver o que realmente dá para fazer e o que não dá. A gente gravou com outras pessoas que participam de outras empresas e nesses últimos episódios a gente sempre tem pincelado ou falado do cenário da crise como um todo, como elemento central ou
ou a gente esbarra ali. E para várias pessoas a gente viu que, putz, esse negócio de transformação digital, que todo mundo tava olhando de longe às vezes provava, às vezes não, botaram na mesa e falou, é o que tem pra janta, você vai ter que comer isso aí, cara. E por um lado isso é muito legal, porque ficou mais fácil de ver as empresas sendo forçadas a pensar no cliente, em resultado e fazer coisa, em vez de ficar, sabe, experimentando pra caramba e vendo e, sabe, ter medo e às vezes até umas politicagens. Então, muita empresa que eu conheço, gente que eu vi, assim, se mexeu, fez movimentações que realmente precisava fazer, assim, pra poder lidar com tudo isso, sabe? Isso é um negócio que, sem sombra de dúvida, foi bem positivo, assim, dessa crise aqui, né? Embora tenha outras empresas que não conseguiram se adaptar, mas aí a gente, sabe que não foi pra frente, né? Ou tá tendo problemas muito sérios, assim. Eu acho que essa época, a gente nunca entregou antes tanto MVP com tanta responsabilidade embarcada neles, né? Então, esse lance da gente ser assertivo no que a gente tá entregando, escolher bem o que a gente vai entregar, eu acho que isso trouxe muito esse sentimento colaborativo, né? O pessoal entendeu a criticidade do momento e das entregas que a gente tem que fazer, né? Então, são MVPs, assim, com muito peso que a gente tá entregando agora. E não tem muito espaço pra errar, assim, sabe? A gente é o único canal da empresa que tá vendendo. Não dá pra... Eu acho que um papel também importante, tanto de produto quanto de usabilidade nesse período, que a gente tá fazendo home office, as pessoas não estão se vendo, né? E o Magalu é uma empresa muito relacional. A gente marca muita reunião, a gente conversa, a gente é muito colaborativo, assim. Então, nesse período meio de home office, um dos papéis de produto e de UX foi tangibilizar essas soluções, né? E construindo juntas. Então, em várias calls, a gente já monta uma apresentação, já vai colocando qual que é a dor, o que a gente quer solucionar, como é que soluciona. O pessoal de UX já vai pensando em componentes que já existem, dá para aproveitar para aquilo. Então, um componente mais simples para resolver aquele problema. Normalmente, em uma hora, a gente já tem uma solução mapeada. E daí, com isso mais pronto, é mais fácil priorizar também, né? Porque a gente vê quais são as soluções que a gente tem, as dores, qual que é o tamanho desse problema, o que essa solução está visando em resolver. E daí, já olhando de uma forma visual, a gente consegue entender também qual que vai ser a complexidade de fazer aquilo, qual deveria ser priorizado ou não, ou se for o caso, escalar para que os diretores executivos ou o CEO ajude a priorizar isso, mas já tá algo mais desenhado, né? Não é uma ideia que tá andando por aí, já é algo mais concreto. Eu acho que nessa crise a gente ganhou muita agilidade nisso. O Labs já era bem ágil, eu acho. Acho que a gente já tinha passado pela transformação digital há algum tempo, mas com certeza a gente aprendeu formas novas de trabalhar e a gente aumentou até a nossa própria produtividade. Eu vi a cadência média de todos os times subir bastante, assim, sabe, de entregas. E eu tô há 7 anos e pouquinho lá, e assim, o recado que eu dou pra quem tá escutando e é do Magalu ou do Labs, assim, toda vez que a gente teve um degrau desses de se transformar e descobrir coisas novas, isso virou o novo, entendeu? Então, agora se acostume, porque essa peteca não vai cair, assim, a barra subiu, tanto pros concorrentes e pra todo o mercado, a barra subiu, porque quem precisou se mexeu, e quem conseguir se mexer vai se manter assim, e aqui dentro a barra também subiu. Então, a notícia que eu dou é essa, assim, sabe? Aprende a ser produtivo sem ter burnout, sem se desgastar demais, mas acho que todo mundo aprendeu a ser mais pragmático, assim, porque não tem muito tempo pra não ser pragmático, sabe? E a gente aprendeu a trabalhar com home office, né? A empresa tava testando, né, Gouveia? Um dia por semana no home office, pensando no segundo dia, tava em dúvida, de repente todo mundo 100% home office. Cara. Eu acho que faz a gente se organizar melhor também, né? Tipo, como você sabe que tem pouco tempo, você já vai mais direto ao ponto e você se organiza melhor, como a Flávia falou, né? De trazer materiais, de já trazer as coisas mais explicadinhas, impacto também, já mensurar um pouco mais as coisas, porque tem que ser bem mais direto, né?
né? E justamente para evitar burnout, evitar esse excesso de trabalho, a gente garante que as reuniões são menores, então tem que ser bem conciso mesmo, bem diretão. E a gente tem tentado ao máximo usar metodologias para isso, né? Todas essas metodologias ágeis, tudo que a gente tem de ferramentas e tudo mais, principalmente os designers lá têm trazido isso com maestria, assim, e tem ajudado muito a gente a orquestrar as nossas entregas e fazer isso da melhor forma. E nós também não tínhamos home office, apesar do time de produtos já fazer em acordo aí, mas a empresa também não tinha, e nós também tivemos que migrar tudo, inclusive o nosso call center, que também dependia muito ali, tinha gente que não tinha nem notebook, né, e tal. Então a gente teve que mudar 100% a nossa metodologia de trabalho, e a gente também viu que dá super certo, né? O profissional tem que ser adaptável. A gente, se Deus quiser, nunca mais vai passar por isso que a gente tá passando agora, mas certamente vem outros movimentos de disrupção aí no mercado. Então a gente tem que estar pronto para lidar com isso, né? Quando Flávia falou de agilidade, a gente nunca tinha feito uma Inception. Eu não sei se quem tá ouvindo a gente sabe o que é uma Inception, né? Mas seria uma discovery e todo o processo de pensar, né, no MVP de uma forma mais enxuta. E a gente nunca tinha feito. A gente tinha muita vontade de fazer, não, vamos fazer Inception e tal. E aí foi justamente esse momento de, né, gente, a gente tem pouco tempo para pensar e tem muita coisa para fazer. Como é que a gente vai fazer um MVP, sequenciar esse MVP, né, pra gente entender quais são os próximos passos, de uma forma, né, rápida, enxuta. E aí a gente trouxe ali Inception para essa, né, realidade virtual também, foi facilitado online, mas foi muito legal porque o time conseguiu sair, né, com tipo um mini roadmap ali e pensar no MVP, porque até pensar em MVP é muito difícil, né? Mas isso é como o Bruno falou, né? Esse momento também tá ensinando a gente a pensar no mínimo, né? Você falou um negócio legal sobre ser difícil de pensar no MVP, né? O que eu achei e acho mais desafiador por estar trabalhando em casa, e todo mundo que eu conversei que tá passando por isso, todo mundo passa por esse negócio de, putz, comecei a trabalhar em casa, putz, tô trabalhando 12 horas por dia, putz, tô começando a ficar cansado demais, preciso trabalhar menos e trabalhar, sabe? Todo mundo passou por essa jornada de aprender a trabalhar em casa dessa maneira, assim. No começo eu achei desafiador parar de pensar no trabalho, porque você começou a pensar uns negócios que não fazem sentido, porque sua cabeça tá começando a ficar gasta, sabe? De tanto pensar no negócio, tanto pensar no negócio, tanto pensar no negócio, e daí você tem que tirar o pé um pouco pra falar, putz, não, eu preciso descansar um pouco, pensar em outras coisas pra cabeça ventilar, e quando eu voltar a focar nisso, a cabeça tá mais fresca, sabe? Também é outro negócio que às vezes a gente, por estar indo fisicamente, era forçado a fazer, agora a gente viu que não fazia e precisou melhorar nisso, sabe? Senão não aguenta, assim, também. E hoje acho que inteligência emocional e gestão de tempo, assim, são duas das habilidades de ouro, né? Porque justamente a gente teve que arrancar um band-aid, do nada você tá trabalhando em casa, e você, a hora de almoço, que era 1 hora que você tinha pra ir no restaurante, que já trazia comida pronta pra você só pagava. Agora de casa você tem que fazer, né? Você tem que cozinhar, você tem que lavar a panela, as coisas não se lavam sozinhas, tem gente que tem filho, tem gente que tem animalzinho, enfim, tem tudo. Então, lidar com tudo isso, conseguir não surtar, conseguir se adaptar, lidar com frustração, né? Porque todo mundo teve alguma demanda negada e algum roadmap que teve que mudar tudo. Então, eu acho que são as grandes habilidades aí que a gente olha quando pensa em candidato, quando pensa em alguém para trabalhar, né? Eu acho que tem muitas empresas formalizando esse cenário de home office indefinidamente, né? Acho que o Twitter, se eu não me engano, já falou isso, a XP falou até o fim do ano. Então, assim, a gente vê que é uma realidade que pode acontecer, pode atingir o nosso segmento também, não sabemos. E ou a gente aprende a trabalhar assim, ou não vai conseguir lidar mais com o mercado, né? Então, ter inteligência emocional e saber gerir o tempo é ouro. Vocês chegaram a ver um estudo que chama Futuro Tensionado? Não cheguei não. É um estudo feito por uma empresa de design e que ela fala bastante sobre essas tensões que a gente vive hoje. A questão do isolamento, da reconexão social, a parte da fisicalidade, virtualização, novos hábitos, novos vícios. Eu acho que é um estudo bem bacana, que fala sobre essas tensões e eles passam basicamente sobre tudo que a gente falou, que eu vou compartilhar com vocês. Cara, gostamos legal. Bastante.
Bom, a gente falou um pouco de ferramentas que a gente usa e tudo mais para facilitar essa parte da comunicação e de como descobrir as coisas, como entender comportamentos. Mas e aí? O que mais que a gente vai falar aqui que vocês conseguem colocar na mesa para falar, putz, a gente usou isso aqui é legal, isso aqui é legal? Ou também um negócio que é muito produtivo na vida humana, que é não faça isso, não use aquela, não usa essa desse jeito. Eu acho que o principal foi o Hangouts para colocar todo mundo em salas. O Miro também foi bem interessante porque você consegue compartilhar com as pessoas um resultado gráfico, assim, uma coisa um pouco mais interativa do que está acontecendo, então montar jornada e pensar em várias coisas. Curiosamente também o Sheets, né, do Google, que é tipo o Excel, também foi bastante útil, tem sido bastante útil pra gente organizar as ideias, fazer priorização, mas eu acho que qualquer ferramenta que você consiga dar liberdade pro outro de executar também algumas ações, né, então não só ficar nessa coisa de eu compartilhar com você, né, compartilhar com o outro algo que eu fiz, mas esse outro também ele tem que ter habilidade para responder, e não ser aquela coisa de putz, e assim, quando a gente usou o Draw.io, a gente viu que algumas pessoas no início tiveram um pouco assim de dificuldade, mas elas conseguiram se adaptar bem rápido, então é importante também que a outra pessoa ela esteja apta a usar aquela ferramenta. Eu acho que esse é o ponto principal na hora de escolher alguma ferramenta para usar. E assim, tem ferramentas que têm limitações, né? O próprio Draw.io, quando a gente entrou em várias pessoas ali, ele começava a travar um pouco o que a gente tinha feito, mas eu acho que impulsionou a gente a colocar tudo online mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fazia uma apresentação, um PPT, e ficava ali na nossa máquina, e aí agora não, tá tudo no Drive, você tá sempre compartilhando, sempre abrindo os arquivos, né? Tem muito menos essa questão aí de uma coisa de uma área só, porque você precisa do input do outro, né? Você precisa mostrar, compartilhar, pegar a informação. Então tudo nosso tá 100% em Drive, todos os estudos também que estão rodando, estão sendo subidos em Drive. Isso tem ajudado muito, né, na nossa criação. E o Draw, que a Má falou, a gente usou na Inception que ela fez, justamente para desenhar a jornada. E assim, a gente pegou pessoas de áreas nada a ver, né? Comercial, parcerias, agente de produto, pessoal de desenvolvimento de TI, RH, enfim. E todo mundo conseguiu chegar num consenso, né? Num formato que fazia sentido e tal. De entender o que de fato é uma ação numa jornada, entender o que é uma oportunidade. Então, essas ferramentas, elas vêm muito para ajudar a facilitar o que está aqui em pensamento, o que a gente gostaria de colocar para fora aí de comentário e tudo mais numa criação de algo novo, e muitas vezes não consegue, né? E a gente vê a diferença das ferramentas que já pensavam numa construção colaborativa, né? A gente usa no Labs a suíte do Google também, de escritório, né? E geralmente a gente coloca o nosso Discovery naquele PPT lá, então a gente vai, como se ele fosse um repositório das coisas que a gente vai descobrindo. Então eu acho que eu nunca vi tanta gente, tanta carinha, bolinha lá em cima, editando um PPT como eu tô vendo atualmente, né? Então isso tem facilitado muito a nossa vida, né? E voltando um pouquinho no Hotjar que a Marina mencionou, tradicionalmente no nosso dia a dia a gente usa para pegar mapa de calor, né? Para olhar os números lá, ver como é que o usuário tá interagindo, mas eu tenho usado bastante ele também para subir as pools, né? Que são as pesquisas, né? Então é um meio que eu tenho usado mais agora para conseguir também falar com o usuário, né? Então, além de a gente tá usando as ferramentas que a gente já usa, a gente tá usando outras features, outros recursos que a gente não costumava usar tanto, né? Isso do Google Slides, a gente sempre usou a ferramenta de comentários e tudo mais, mas eu sinto que o nosso uso agora aumentou muito nos comentários e isso foi muito bom para nossa velocidade de discovery. A gente já coloca ali um comentário com uma dúvida marcando uma pessoa, a pessoa já responde, quando vê tem uma conversa ali disponível para quem quiser ver, quando fecha o tópico já atualiza o próprio slide, já dá um ok naquele tópico e já desaparece. É uma forma de fazer uma comunicação assíncrona sobre algum tópico muito importante e também com essa parte visual, né, do slide, mostrando essa aqui mesmo, essa parte da tela, esse fluxo da jornada, esse ponto aqui da experiência. O Google Slide parece que é super simples, assim, a gente usa muitas ferramentas no nosso dia a dia. Se eu for falar delas, o Google Slide ele é o mais simples de todos, mas ele é o que tem auxiliado mais nessa parte de discovery e de colaboração
colaboração. Eu percebi que todas as conversas de e-mail, elas... teve muita conversa de e-mail que reduziu e foi pra, tipo, pro Slack, que a gente usa Slack no Labs, ou foi pro grupo de Workchat, que a gente usa Workchat no Magazine como um todo. Teve muita thread que moveu, assim, sabe? Muita conversa que parou de vir e-mail, assim. Pra vocês aconteceu isso também? Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Cara, Nossa, agora também. que você falou, Gouveia, realmente o e-mail morreu. Pra mim, assim, cara, pelo menos na realidade ali da Tibo, morreu completamente. A gente tá tudo no Hangout e no Workchat e no Slack, né? A gente também usa Slack. Pô, eu quase não vejo e-mail. Eu só vou ver o e-mail quando alguém me avisa no Slack mandou. Aí eu vou pra lá de novo. Mas tá tudo realmente Slack, comentário no próprio PPT, no Docs, enfim, no que a gente estiver criando e evitando ao máximo e-mail. Mas virando muita reunião também, tem esse ponto. Muitas das coisas que eram resolvidas em e-mail, algumas viraram reuniões. Então tem o downside aí. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô em todas as redes como BF Gouveia. Eu tô no LinkedIn como Flávia Queiroz. Eu tô como Bruno Totti também lá no LinkedIn, pode adicionar. Eu tô como Roque de Castro no LinkedIn e no Medium. O meu LinkedIn é Marina Neta, vocês vão ver uma carequinha lá, e sou eu. Eu no LinkedIn tô como Yasmin Connolly. Podem me adicionar, pessoal. Valeu demais, galera. Valeu, Gouveia. Valeu, Gouveia.